Olá galera, tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje sobre a história do rádio. Para você que gosta de rádio, para você que tem o sonho de um dia ser profissional de rádio, vou falar um pouquinho sobre a história, tá bom? Para você, tá bom? Para você ficar conhecendo. O rádio nem sempre foi digital. Hoje a gente tem uma rádio hoje digital, super dinâmica, tal, todos os programas, software para colocar no ar, tudo mais. As gravações são feitas através de programas sofisticados, mas antigamente não era assim. Quando eu comecei no rádio em 1989, a gente gravava os comerciais, as vinhetas e até muitas músicas vinham através de rolo, de fita de rolo, em gravadores que o mais famoso de todos os gravadores é o gravador Akai. Era interessante, muito interessante. Vou mostrar para você aí um pouquinho. Era esse daí, ó, que você tá vendo aí, ó. Esse que você tá vendo aí. Esse gravador aí é que a gente fazia as produções na época, né? A gente cortava as fitas e tudo mais. Através desse gravador aí, a gente usava os canais que existia, né, na época e fazia milagres. Hoje não, hoje a gente tem aí programas como SoundForge, Audacity e tudo mais, né? Para poder mixar, gravar e tudo mais. Mas antigamente não. A gente, naquela época, era rádio AM. A maioria das rádios eram AMs. E a rádio AM é uma rádio que hoje não existe mais, há pouco tempo. Né? Você com certeza já ouviu uma rádio AM, era um estilo de rádio diferente, em outra frequência, né? Em outra frequência, era em amplitude modulada. AM significa isso, amplitude modulada, tá bom? E também existiam algumas FMs que FM significa frequência modulada. Hoje a maioria de todas as rádios no Brasil inteiro é frequência modulada. Não existe mais rádio AM. Se existe, são poucas, né? Nem sei mais se existe, mas eu acho que são poucas, se tiver algumas, né? E logo vai acabar. Mas os programas eram feitos dessa forma. As produções, a locução era diferente. A locução, né, de antigamente era uma locução com uma voz mais grave, mais pausada, era mais comunicativa, comunicava mais com o ouvinte, tocava pouca música. Por incrível que pareça, a gente tocava pouca música porque a gente comunicava muito, a gente falava muito com o ouvinte, né? A gente falava muito com o ouvinte, trazia informações, era uma rádio sem pressa, né? Hoje o FM hoje tem pressa, hoje o tempo é dinheiro em FM. Antes não, na minha época o rádio era mais lento, né? Era mais lento assim a locução, a forma de se falar no ar. E aqui no interior havia também as grandes produções também, como a produção do Antônio Carlos, né? Eu vou colocar um pouquinho aí para você ver aí. Vou falar com minha amiga Zora Onara que tá aí, né? Bom dia, Zora, tá boa, querida? Tudo bem com você? Como é que você tá? Bom dia, meu amigo Antônio Carlos, ouvintes da Rádio Globo, bom dia. Zora, você teve sonho de ontem pra hoje, minha amiga? Sonhou com quem, hein? Conta aí pra gente. Antônio Carlos, eu sonhei, engraçado, essa noite que eu estava no estado do Ceará. Olha! Uma estrada muito longa, aquela terra árida, né? Sei. E todo mundo montado em jumento. Sei. Jegue. Né? A caminho da cidade de Juazeiro, sei, lá do Padre Cícero. Para pedir as bênçãos do Padre Cícero. Aliás, é uma coisa que eu desejo fazer. E a gente, quando realiza na realidade mesmo, né? Pelo menos no sonho, eu vou onde eu quero. É isso aí. Eu estava indo para lá. Uma boa, feliz da vida, mas cheia de fé para pedir proteção ao Padre Cícero. É isso aí, né? Montada no jumento. Jumento não tem no jogo Não de tem. bicho, não. Mas tem burro, né? Ah, mas entrou o burro. Burro, é. Pois é. Tem o burro, tem o cavalo, né? Esse menino é um perigo, hein, Pepe? Deixa eu te falar. Jussara, quero fazer uma chamada aqui, mostrar que eu entendo muito mais de novela do que ela. Ah, é? Fiquem atentos ao comentário da novela hoje. É mesmo? Hoje eu vou mostrar quem sou eu. Olha aí, beleza. Ei, Juju, teve sonho de ontem pra hoje? Sonhou com quem, hein, amiga? Rapaz, sonhei com a patrulhinha da PM, lá do 16º Batalhão em Olaria. Sei. A patrulhinha 540... E aí, gostou? Era desse jeito que era feito o rádio AM, tá certo, gente?
Hoje não, hoje o rádio mudou muito, hoje mudou bastante. Hoje a gente aperta um botão e entra o bloco comercial inteiro. E antigamente não, antigamente como que a gente fazia para colocar o intervalo comercial? O intervalo comercial era feito através de cartucheiras. Eram cartuchos, tá? Que a gente colocava. Uma vinheta a gente apertava um botão. Acabava a vinheta, a gente apertava o botão para um comercial, uma propaganda. E assim a gente ficava lá o tempo inteiro, não saía de lá, tá? E também tinha... as músicas eram tocadas em picapes, a gente chamava de picapes, mas eram toca-discos, né? Que tocavam as músicas e a gente tinha que colocar ali o disco ali, colocar a agulha no início, segurar aquele disco e de vez em quando saía meio chorando devagar, porque saía a rotação do toca-disco não saía legal, porque a gente tava segurando, né? E saía, a gente tinha que dar um jeito ali daquilo não sair no ar, tá? Aumentar o potenciômetro ali da mesa de som, e era assim que a gente se virava no ar nos anos de 80, início dos anos 90, e depois foi melhorando. Hoje, graças a Deus, hoje nós temos uma facilidade enorme hoje para trabalhar em rádio. Hoje nós temos aí programas de execução do ar que são fantásticos, né? Tem uns que é uma droga, mas tem uns que são fantásticos, né? São ótimos, né? Nós temos hoje programas para gravação. Hoje nós temos vários tipos de recursos que a gente não tinha naquela época. Tá bom, gente? Por exemplo, a rádio AM era mono, não era estéreo, era mono. Só FM que era estéreo. Então a gente tinha uma mesa lá, a gente usava muito a mesa escala. Aqui no interior de São Paulo a gente usava muito a mesa escala, e a mesa escala ela só tinha um VU na AM. Era interessante quando a gente ia para a rádio FM, a gente via lá 2 VUs, achava aquilo máximo e tal, entendeu? Então era muito legal. Na época, eu comecei em 1989, tá? Já final dos anos 80. Mas os anos 80, os anos 90 foram a época de ouro do rádio, para mim, na minha opinião, né? Para quem começou nessa época, aprendeu muito sobre rádio, tá bom, gente? Então, fique por aqui, siga esse canal, porque tem muita coisa legal, gente, tem muita coisa legal, você vai aprender muita coisa aqui sobre a história do rádio. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a história do rádio, vou falar aí sobre o que a gente usava, né? Você já conheceu o gravador Acaia, cartucheira, né, e tudo mais, um estúdio de rádio dos anos 80 e 90, e a gente vai falar um pouquinho mais, trazer mais informações para você aí, tá bom? Tá certo? Não só informações do passado, mas da atualidade. Hoje, para você que começou agora, tá fazendo curso no Senac aí, tá firme e forte? Então faz o seguinte, continua aqui, pede pros seus amigos aí seguir, tá bom? Tá bom? E se inscrever no canal. Eu tô com seguir na cabeça. Seguir é lá no Facebook e no Instagram. Aqui você pede para eles se inscreverem no canal, apertar o sininho aí, tá bom? E chamar novos membros aí, porque a gente tá começando do zero, começando agora, tá bom? Eu conto com você, com a sua ajuda, e a gente vai fazer esse canal crescer. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até mais!